Nós estamos a assistir a uma transformação das nossas sociedades. E essa transformação das nossas sociedades vai levar-nos, obrigatoriamente, a ter que ter uma estrutura diferente da habitual no que diz respeito aos cuidados continuados. Ora bem, quando nós falamos de cuidados continuados, Porque não, estamos mais velhos, é isso? E exatamente, mais dependentes. e porque temos um tipo de família diferente e Uhum. porque temos um tipo de sociedade diferente. Deixa-me explicar isso rapidamente, Vamos que é ver. assim, nós temos, portanto, os cuidados continuados não têm apenas a ver com as pessoas mais idosas. Esta rede também, há muitas situações de pessoas, por exemplo, que estão em recuperação de um acidente. Há muito tipo de dependência, para além das dependências derivadas da idade avançada. Pronto. Mas, crescentemente, é uma rede que trata de situações de pessoas em idade avançada, pessoas que já não têm autonomia para poderem viver sozinhas. Pronto. Ora bem, o número dessas pessoas está a aumentar em todo lado por boas e por más razões. A boa razão é que temos esperanças de vida, temos outros tipos de esperança de vida, não é? Portanto, que há umas décadas atrás, pouco mais de 60 anos, em Portugal já estamos nos 80 anos, há países que já vão, não muitos, mas que já vão um pouquinho acima disso. Ora, o facto de ter essa esperança de vida coincide com outro facto, é que de facto chegamos a essa altura e há muitas, nós também temos cada vez mais pessoas com mais de 80 anos, o que é bom, Uhum. portanto, e só para teres ideia, eu tenho aqui os números, só para se ter ideia do que é que eu estou a falar, em 1971, portanto, estou a usar números dos censos e depois projeções, mas em 1971 tínhamos menos de 125 mil pessoas com mais de 80 anos em Portugal. Um país que é, enfim, um bocadinho mais pequeno do que é hoje, 10 milhões de habitantes, hoje temos 10 milhões e 600 mil, portanto, 123.592, portanto, 125 mil. Em 2002, portanto, há 20 anos, já eram 377 mil. Hoje, esse número duplicou. Portanto, nos últimos 20 anos, o número de pessoas com mais de 80 anos duplicou. Hoje já serão mais de 750 mil. Já se representarão cerca de 7% da população, o que é muito significativo. Mas não é só isto que está a acontecer. Está a acontecer outro fenómeno, que é, nós temos mais pessoas idosas e temos menos pessoas novas. E temos menos famílias, digamos, não digo famílias alargadas, pronto, para usar um termo que era algo que era muito importante, sobretudo no sul da Europa, e que permitia que as próprias famílias, sempre sem grandes, era o hábito, era a cultura, tratassem dos mais velhos, dos seus idosos. Isso por razões que têm a ver, por um lado, com a dimensão da família, que são cada vez mais pequenas, com a pulverização da própria família, porque as pessoas estão cada uma para o seu lado. E com o próprio facto, algo que também é muito evidente, nós hoje temos uma percentagem alucinante de pessoas que vivem sozinhas, boa parte delas idosos. Alguns viverão no interior do país, sabemos, às vezes vamos a aldeias e vemos só idosos, não é? Eu andei pelo interior nas minhas férias este ano, isso era evidentíssimo. Quer dizer, estive numa aldeia, por exemplo, onde fora da época de férias, em que aparecem outras pessoas, vivem 15 pessoas. Isso. Todas idosas, todas sozinhas. Pronto. Mas isto é uma situação muito particular. E, portanto, temos aqui fenómenos que são sociais. Eu diria que também alguns deles são culturais, porque a organização da família não é só uma questão só social, é também uma questão cultural. E que casam com fenómenos demográficos, que é, por um lado, a ausência de pessoas mais novas, por outro lado, muitas pessoas mais velhas. Ter pessoas mais velhas é bom, ter falta de pessoas novas é mau. A idade mediana é aquela idade que divide, metade fica para cima, metade fica para baixo. A idade mediana no mundo é 31 anos. Em Portugal é 47,3 anos. Portanto, isto dá uma ideia do grau. Não é a idade mediana mais elevada da Europa, a mais elevada da Europa está em Itália, 49 anos, mas dá uma ideia de como é que se organiza a sociedade. Neste quadro, nós temos, e temos falado muito disso há bastante tempo, temos necessidade de encontrar estruturas que permitam apoiar as pessoas que, a maior parte delas muitas vezes estão sozinhas, ou podem estar sozinhas,
E isso deve ser feito, e tem sido feito, de várias formas, e deve ser feito de várias formas, porque não há aqui uma solução única, como veremos. Pode ser feito em instituições, portanto, nomeadamente, há muitas instituições de seguridade social, muitas misericórdias, por aí adiante, que têm equipamentos para acompanhar, quer dizer, porque não é apenas ter um lar para onde vão os idosos, é ter noção de que eles têm que ser alimentados, têm que ser tratados, têm que ser lavados, é algo completamente diferente. Uhum. Nós estamos a falar que em muitas situações, estamos a falar de um trabalhador para cada 2 idosos para o tratamento ser, porque exige 24 horas por dia, exige muita coisa. Pronto. Portanto, não é uma coisa leve. Mas também temos algo que noutras situações é a melhor solução de todas. Eu ouço falar dela há muito tempo e em Portugal nós falámos dela recentemente e não se encontrou boas soluções, que é as pessoas que se dedicam parte do seu tempo a tratar, a acompanhar estas pessoas, portanto, e no seu domicílio, Uhum. de forma domiciliada. Eh, este acompanhamento muitas vezes é melhor feito se a pessoa não sair do seu ambiente. Mas se tiver alguém que vá com regularidade lá, ver como é que as coisas estão. Tal. Eu lembro-me que a primeira vez que ouvi falar disto com algum relevo foi quando Maria José Nogueira Pinto era presidente da Misericórdia de Lisboa e disse que um dos problemas de Lisboa eram os idosos que viviam sozinhos Uhum. e que, portanto, a Misericórdia, enfim, a Misericórdia de Lisboa é a mais rica do país, é uma instituição completamente à parte, tinha que se preocupar com isso. Ela deu muita atenção a este assunto, foi talvez das primeiras pessoas que deu real atenção a isto, e ainda bem que hoje há uma unidade destas, com o nome dela, eu passo por lá todos os dias, porque fica mesmo no fim da A5, eu quando vir para ir para casa, saio da A5 e passo por ela. Vejo todos os dias, a Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto, esta homenagem merece ser feita. Portanto, isto é um problema em todo lado. A semana passada, no último número, penso que é o último número, o número desta semana, da semana passada, amanhã sai outro. Não, hoje saiu outro. Da revista The Economist, que é talvez a revista mais influente da Europa, tratava deste tema, como sendo um tema que neste momento é um tema de todos os países da Europa e que as soluções não são iguais. Uhum. E há casos de quase abandono, há países que praticamente não dedicam a isto verbas públicas, há outros que dedicam a isto verbas públicas muito significativas. Agora, por todo o lado, isto está a acontecer. A perspectiva, de acordo com esse trabalho, é que daqui por poucos anos, portanto, na Europa toda, eu falei de 7% com mais de 80 anos em Portugal, com mais de 85, que ainda é a verdadeira grande idade, 6% em toda a União Europeia daqui por uma geração. Portanto, é um número muito elevado. E estes cuidados continuados, tendencialmente, as estruturas existentes começam a ser quase todos dedicados, de facto, às pessoas idosas. Portanto, na Alemanha já são 80% das verbas de cuidados continuados, portanto, não são para. Já são dirigidos para pessoas com mais de 65 anos. Há um risco grande na Europa, portanto, que é, quer dizer, pelo menos a Europa é muito evidente isso, e há números, que é nestas idades, enfim, agora as coisas começam a mudar, começa a haver mais cuidado, começa a haver outra alimentação, outro exercício, outra atenção ao fim da vida, mas, por exemplo, um país como a França, a estimativa é que a prevalência de algo que é crítico para criar dependências, que é os fenómenos de demência, a prevalência possa chegar em 2040, portanto é já amanhã, a 10% das pessoas com mais de 60 anos. A demência não tem idade para aparecer, não é? Uhum. Portanto, e isto a partir do momento que aparece, cria graus de dependência enormes. Portanto, e muitas vezes são situações mais críticas. Portanto, nós temos um quadro em que temos hoje um problema que só vai aumentar. Ou melhor, temos hoje uma situação que no futuro exige soluções ainda mais estruturais que as soluções atuais. Sendo que há várias soluções no quadro a Economist fala disso, há também um estudo de um think tank europeu, que é o Bruegel, que também fala disso, porque os países não fazem todos da mesma forma.
Há quem trate isto mais no sistema público, digamos, quando digo sistema público, não quer dizer que sejam instituições estatais, mas no sistema, integrado no sistema de saúde de acesso universal, a Alemanha, por exemplo, alguns países nórdicos. Há quem tenha uma solução de tipo diferente, é o caso, por exemplo, da Itália, que a opção que dá é entregar um cheque às pessoas e elas veem a melhor forma. Que a melhor forma pode ser contratar uma pessoa para estar lá em casa. Uhum. Outra forma pode ser uma ajuda para estar numa instituição. Pode variar. Portanto, e o cheque em Itália é significativo. Estamos a falar de 1.400 euros. Portanto, enquanto também há essa solução na Alemanha, mas obriga ao cumprimento de questões burocráticas, dizer onde é que se vai gastar o dinheiro, a Itália não. A Itália, as pessoas gastam onde quiserem. A Itália às vezes tem coisas práticas nesse aspecto. Eu recordo-me quando foi, por exemplo, um tema que foi muito discutido aqui até em eleições, que era a renovação das casas, a substituição das janelas e a renovação por razões ambientais, que em Itália tinha feito tudo muito mais facilmente do que nós em Portugal, que arranjamos complicações burocráticas que não acabam. Bem, portanto, não estaria na nossa cultura dar esse cheque em Portugal, de certeza absoluta. Bem, agora mas para a situação em Portugal. A situação em Portugal é que nós temos esta rede criada, como tu referiste, em 2006, no papel, e tem vindo a aumentar de alguma forma o seu investimento. O último relatório do Conselho de Finanças Públicas dá um sinal de que o ano passado se investiu dinheiros públicos nesta rede, salvo erro, mais 7%, mas ela não só é insuficiente, como sobretudo tem acontecido algo que olhando para aquilo que as pessoas vão dizendo, quem está ligado a isto refere, é que isto é criado, criam-se tabelas, dão-se apoios e depois não se atualiza. Portanto, e nós temos um setor em que é crítica à relação humana do trabalhador com as pessoas que acompanha, mas hoje essas pessoas são pagas com salário mínimo ou menos que isso. E mesmo o facto de serem pagas com o salário mínimo, às vezes é um sufoco, porque os apoios que são dados às instituições privadas de solidariedade social, particulares, enfim, o nome que é IPSS é particular, mas no fundo é privada, não tem fins lucrativos, os apoios que são dados não acompanham, por exemplo, a correção do salário mínimo, que tem sido mais rápida que a inflação. Portanto, não tem em consideração isso. Há um estudo recente que foi encomendado pela Associação à Faculdade de Economia do Porto, que indica que o déficit daquilo que é pago pelo Estado em relação àquilo que custa este tratamento está nos 300 euros por mês. Portanto, como é que se financia isto? E depois houve a ideia de que, bem, a ideia que serve para tudo em Portugal, PRR vai resolver isto. O cheque europeu. O cheque europeu. Ora, aquilo que eu pude apurar, daquilo que pude ver, e portanto, nós vamos ter hoje quem porventura até está mais atualizado do que eu estou, mas daquilo que foram notícias, e tu referiste dos últimos dias, ponto 1, podem-se perder 100 milhões de euros, pelo menos 100 milhões de euros, do investimento previsto. E haverá cerca de 800 e tal camas, quase 900 camas, que estavam já contratadas para haver esse investimento e que as instituições que contrataram dizem não vamos conseguir, vamos desistir, portanto não vamos por aí. Porquê? Porque todo este processo foi super atrasado, super burocratizado. Uma das coisas mais extraordinárias que me pareceu acontecer foi nós temos um problema que eu diria que é um problema mais ou menos igual em todo o país, mas achou-se que era preciso fazer regulamentos por CCR. Cada CCR tinha o seu regulamento. Isto deve ser para dar trabalho às pessoas que trabalham na CCR, não vejo outra justificação, para não ter um regulamento igual para tudo, não é? Portanto, mas um para o norte, um para o centro, outro para o sul. Outro para o sul, outro para Lisboa, Valdo Tejo, portanto, tínhamos, e não sei como é que foi nas ilhas. E, portanto, tudo isto atrasou o processo e nos dinheiros do PRR há uma regra. Ou o gastaste até, se houver abril de 2026, ou então tens de devolvê-lo. Tens que devolvê-lo. Portanto, isto é, se eu começar agora uma obra e se vir que não acaba a obra até abril de 2026, não recebo o dinheiro, mas vou ter que pagar a obra. Portanto, há associações que já estando com a cola na garganta dizem, preferimos sair deste barco. E não vale e aparentemente, que há umas declarações que vi, até já deste governo, pronto, a gente não perde o dinheiro que a gente gasta em equipamento hospitalar. Não é a mesma coisa. Eu sei que o SNS precisa de muito dinheiro.
mas estamos a falar de uma coisa diferente, que é assim, o dinheiro aplicado desta forma, por regra, é mais reprodutivo. Para além de que, pelas verbas que vinham do PRR, estas verbas só iam cobrir uma parte, 40%, salvo erro, que acho que é o número, do investimento. O que significa que havia uma parte do investimento que faz falta, que não tinha que vir do Orçamento de Estado nem do PRR. Portanto, vinha da sociedade civil. E vinha daquilo da sociedade civil, dos utentes, das associações, de toda essa gente. Não havendo a ajuda dos 40%, que porventura já era pouca, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não há e, aquele portanto, impulso. não há sequer esse impulso. Portanto, temos uma situação que é muito, muito, muito complicada e temos de ter noção. Eu acho que quase todas as famílias já viveram, ou vivem, ou vão viver situações deste tipo, de terem, muitas vezes elas têm condições para poder garantir que as pessoas que precisam de cuidados continuados, e eu repito, a maior parte hoje em dia são idosos, mas pode ser alguém que teve um acidente, pode ser alguém que teve uma doença inibidora, há muitas situações dessas que ainda são relevantes, ainda são bastante relevantes. Quem é que depois toma conta? A pessoa despede-se para ficar a tomar conta. Quer dizer, há uma estrutura, uma pessoa que pode ser imigrante, regressa a Portugal, há uma estrutura que é muito complicada. E por fim, uma das coisas que esse artigo da Economist refere, e que nós também já notamos em Portugal, é que, como os salários são muito baixos, nós está-se a utilizar, ainda não tenho nada contra isso, mas é um dos sítios onde há mais trabalho imigrante. O que muitas vezes são pessoas que são muito dedicadas, não nada a dizer, mas repara, muitas vezes pode haver aqui um problema de comunicação, porque uma coisa é ser imigrante, por exemplo, dos palopes, que falam português, ou imigrantes que têm mais dificuldade com o português, mas têm que tratar... bloqueios de comunicação, não é? Têm de tratar de pessoas que já estão diminuídas e que têm dificuldade em comunicar. Portanto, isto que têm hábitos muito enraizados, não é? Exatamente, além de poderem vir com hábitos enraizados, com outra forma de lidar com estas coisas, e tudo isso é uma realidade muito, muito, muito complexa, para a qual nós temos que encontrar melhores soluções que aquelas que temos hoje. As soluções que temos hoje ficam aquém daquilo que já necessitamos, e há milhares de famílias portuguesas, portanto, se nós temos milhares de famílias portuguesas que lidam diariamente com este problema, tendo noção de que são mal acompanhadas. Isto vai ao ponto de, por exemplo, há um subsídio que é pago às pessoas que fazem, agora está-me a falhar o nome, há aquelas situações, falou-se muito disso, das pessoas que estão a acompanhar em casa... Cuidador informal. Mas aquilo foi feito de tal forma que, de repente, este governo, confrontado com a situação, disse, nem sequer tínhamos noção. Porque, repara, isto vem de antes, vem de governos anteriores, mas que é, de repente diz à pessoa que vai receber, por hipótese, 100, mas como aquele 100 vai ficar acima de um determinado limiar, a pessoa, por exemplo, perde o subsídio, o abono de família. E tem sido notícia nos últimos dias de queixas de pessoas que de repente tinham uma expectativa que era aquilo que lhes foi dito que iam receber, ajudas, não é? E vão receber porque aquilo é o computador automaticamente que é cego, que faz estas coisas, mas muito à portuguesa, não é? Nós arranjamos sempre nós cegos, para complicar a vida de quem anda a tentar ajudar alguém, porque isto são pessoas que andam a tentar ajudar alguém, às vezes um familiar, às vezes é uma pessoa das suas relações, e isto é algo que eu acho que é muito importante, e creio que muitas pessoas que nos estão a ouvir conhecem diretamente situações destas.